Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingão, dia 13 de julho de 2025, com muitas informações importantes, uma delas exclusiva aqui do canal Lucas Dias Repórter. O Inter está encaminhando a contratação do volante Alan Rodrigues, que já ficou de fora do jogo de que está acontecendo agora do Argentinos Júniors lá na Argentina. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo. Os retornos que são comemorados pelo técnico Roger Machado. Bernabei já deve voltar na próxima partida do Internacional. A base do Inter deu uma resposta, venceu o Grêmio neste final de semana, fora de casa, na decisão do Campeonato Gaúcho. E Pedro, que delírio coletivo é esse? Calma! A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link lá da KTO para tu entrar nele e fazer o teu registro e, claro, dar uma brincada. E Mais Ágil Assessoria, a Mais Ágil pode te ajudar com o saque do teu FGTS e tu vai receber ele no Pix em até 1 hora. Chama o pessoal da Mais Ágil, o link deles de WhatsApp também tá aqui no primeiro comentário fixado, ou digita manualmente o WhatsApp deles que tá aparecendo na tela para vocês, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O técnico Roger Machado comemorou bastante ontem depois da vitória contra o Vitória da Bahia, com perdão da redundância, né? Seria o triunfo contra o Vitória da Bahia no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Inter vai abrir a semana, não vai jogar no meio da semana, jogaria contra o Bahia em Salvador, porém o Bahia tem os playoffs da Sul-Americana, por isso esse jogo foi adiado pela CBF, ainda sem data, mas vai ter o Ceará no próximo domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Beira-Rio. O Inter espera mais 3 pontos, né? É um adversário que, vamos lá, não tem uma grande perspectiva nesse Campeonato Brasileiro, então o Inter, claro, não conta com a vitória, né? Mas vai trabalhar para vencer esse jogo, porque é importantíssimo não perder pontos contra o Ceará dentro do Beira-Rio. Jogo 11 horas da manhã, o Inter já vai botar no início da semana a expectativa de público lá em cima, é jogo para mais de 30, 35 mil torcedores. Primeiro jogo do Inter às 11 da manhã aqui em Porto Alegre neste ano, né? E não sei se teremos outro, então é momento de aproveitar. E nesse jogo contra o Ceará, o Roger já deixou claro ontem na sua entrevista coletiva que conta com o Bernabei. O Bernabei já voltou a fazer trabalhos do campo, calçando chuteiras, primeiro trabalhos físicos algumas semanas atrás e depois trabalhos com bola. Essa semana deve ser para o Bernabei trabalhar normalmente com o restante do grupo, sem nenhum tipo de problema, e voltar à lateral esquerda do Inter no jogo do domingo contra o Ceará no Beira-Rio. Lembrando, né, que ontem o Roger teve que não improvisar, mas teve que tirar um jogador que estava jogando como zagueiro, que também, vamos lá, é um lateral esquerdo de origem, que é o Vitor Gabriel, e deslocar ele para a lateral e botar o Cleiton Sampaio na zaga, porque o Ramon não vive um bom momento técnico, não vem treinando bem, segundo o técnico Roger Machado, e aí tu ter o Bernabei de volta é muito importante, porque daí tu devolve, desde o início do jogo nesse caso, né, o Vitor Gabriel para a zaga ao lado do Vitão e deixa ali na lateral esquerda o Bernabei, que é o titular da posição no Internacional. Além disso, tem o retorno do Ronaldo, né, que segundo o Roger é um jogador em característica mais próximo do Fernando, que vai seguir no departamento médico. Thiago Maia pode jogar por ali? É um jogador da função? Sim, mas segundo o Roger, repito, o Ronaldo é mais parecido em característica com o Fernando do que o Thiago Maia, e o Ronaldo volta de suspensão. Vamos ver o que o Roger vai optar, se ele vai botar Ronaldo de primeiro e Bruno Henrique de segundo e o Thiago Maia no banco, ou até se ele vai voltar a jogar com o Thiago Maia de segundo volante, botando o Ronaldo de primeiro homem. São dúvidas que a gente vai sanar nesta semana. Bom, a outra situação que eu quero falar aqui, tá? A resposta das categorias de base do Internacional. A base do Inter venceu o Grêmio ontem. Eu até não falei sobre o assunto porque era dia de jogo, eu estava no Beira-Rio e o vídeo pós-jogo seria sobre o jogo, né, do Inter contra o Vitória, então não tinha muito espaço para falar sobre isso, mas a base do Inter no Sub-20 conquistou um grande resultado, venceu o Grêmio por 2-1 lá no CTL Dourado, em Eldorado do Sul, na ida das finais do Campeonato Gaúcho. 2-1, o Inter abriu 2-0 nos primeiros 10 minutos da segunda etapa, o primeiro tempo foi mais truncado, ficou 0-0. Eu dei uma olhada nesse jogo hoje pela manhã, tá? O Inter fez um bom jogo, essa é a verdade. Primeiro, o Ian Henrique cruzou rasteiro na área, o Marlon Ian finalizou de primeira e fez 1-0 o Inter. Depois,
ele foi derrubado na área, o Marlon Ian, foi dado o pênalti e o Iago Noal cobrou, João Vitor defendeu e aí o Iago Noal no rebote conseguiu fazer o gol e depois o Gabriel Mack fez o gol pro Grêmio, ficou 2-1, jogo da volta será no próximo sábado, 11 da manhã, no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, acho que até irei nesse jogo, tá? Acho que vou lá em Alvorada dar uma olhada nesse jogo das categorias de base do Internacional, vitória importante aí para abrir as finais do Gauchão. Bom, antes, deixa eu lembrar, muita gente assiste os vídeos e não é inscrita. Te inscreve agora no canal, porque eu vou trazer algumas informações exclusivas do reforço que está próximo de chegar ao Internacional. Então te inscreve agora. Agora, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Dá essa força, a gente está chegando aos 94 mil inscritos com o objetivo de chegar aos 100 mil antes do final do ano. Te inscreve aqui no canal agora, tá certo, gente? Bom, vamos lá. O Internacional encaminhou a contratação do Alan Rodrigues, camisa 8, segundo volante do Argentinos Júniors, ele que é uruguaio, tá? Está com 25 ou 26, eu sempre esqueço, acho que com 26. Alan Rodrigues, vamos ver, Alan Rodrigues, putz, cadê a idade do homem aqui? 26? 26 anos, tá? O Alan Rodrigues, ele deve chegar essa semana no Internacional, tá? Conversei com duas pessoas já no Inter, conversei com o staff do jogador e também com alguns colegas lá na Argentina e obtive a confirmação hoje que o Alan Rodrigues ficou fora do jogo que está acontecendo agora, acho que tá 0-0 esse jogo, tá? Deixa eu até botar aqui, Boca Juniors e Argentinos Júniors, tá acontecendo 0-0, tá? 0-0, campeonato argentino, esse jogo é na casa do Argentinos Júniors e o Alan Rodrigues não ficou nem no banco nessa partida e justamente a confirmação que eu tive é que ele não apareceu nem no banco porque tem uma situação se encaminhando com o Internacional e a tendência é que ele chegue nesta semana aqui em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar um contrato em definitivo com o Internacional. Sempre importante frisar, né, gente? Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, como é o mundo do futebol nas negociações. Muita coisa às vezes mela na última hora, tá tudo acertado e falta fazer o exame, às vezes mela no exame, como foi recentemente o volante Kaique do Juventude com o Grêmio. Muita coisa pode acontecer, tá? Mas o Inter acertou-se com o jogador. Inclusive o Lucas Colar do Voz do Gigante tinha trazido uma informação mais cedo, que hoje seria de fato a última proposta do Inter para Argentinos Júniors para contratar o Alan Rodrigues. Então, pelo visto, essa proposta deu certo, porque a informação que a gente tem é que ele tá fora desse jogo contra o Boca, nem no banco aparece, justamente por conta desse encaminhamento com o Internacional. O Inter tinha feito uma primeira oferta de 4 milhões de dólares por 80% dele. 4 milhões de dólares a gente está falando de 22 milhões e 200, 22 milhões e 300 mil reais. O Argentino Júnior se rechaçou, pediu mais grana para vender os 80% dos direitos, lembrando que é 50 do Argentino Júnior e 50 do Boston River do Uruguai, que foi o clube que formou o Alan Rodrigues e que vendeu ele para o Argentino Júnior lá entre 22 e 23. Então, eu não consegui só confirmar esse valor, tá? Que ficou esse negócio. Mas das duas, uma. Ou o Inter aumentou a proposta de 4 milhões e tá pegando 80%, ou diminuiu os 80% e tá pagando um outro valor também, mas aí mais baixo. Não mais baixo em relação aos 4 que ofereceu, mas mais baixo do que estava pedindo o Argentinos Júnior, que era 6, 5 milhões de dólares. Essa é a grande questão que eu estou tentando confirmar. Confirmando, eu vou trazer aqui ou nas minhas redes sociais, lá no underline o Lucas Dias no Instagram e no Twitter, tá? Mas a informação que a gente tem então é que ele ficou fora desse jogo de agora contra o Boca, porque está assim encaminhando a sua vinda para o Inter, e a ideia de todos é que ele chegue nessa semana ainda, até porque o Inter tem pressa para os jogos contra Fluminense e Flamengo das oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? Gente, a outra situação, Pedro, tem muita gente perguntando, pô, será que não daria para o Inter fazer esse movimento? O Vene Casagrande, principal setorista de Flamengo lá no Rio, já trouxe, né? O empresário do Pedro quer levar uma proposta até o Flamengo e tirar ele de lá, depois da confusão que teve com o Felipe Luiz, que para quem não viu, deu várias bordoadas, uma resposta enorme, dando um pau no Pedro na coletiva ontem, depois da vitória do Flamengo lá no Maracanã por 2-0 contra o São Paulo. Falou sobre não ser comprometido, não treinar bem, ser debochado, várias questões. O Pedro não deve ficar no Flamengo. Pelo que eu vi os setoristas do Flamengo trazendo, o clima tá basicamente insustentável pro Pedro lá no Rio de Janeiro. Só que vamos lá, gente. O Flamengo vai querer pelo menos 15 milhões de euros pelo Pedro. 10 o Inter já não teria como pagar, imagina 15. Então, podem descartar, não tem movimento, não tem desejo do Inter. Claro, desejo. Óbvio que o Inter gostaria de ter o Pedro aqui. Eu digo, não tem desejo de fazer uma proposta, de abrir uma negociação, porque o Inter sabe que é impossível contratar o Pedro.
pelo menos para os padrões hoje financeiros do Internacional. Então podem descartar. A tendência é que sim, o Pedro saia do Flamengo, mas obviamente não vai ser para o Inter, e essa é a dura realidade do Internacional no mercado de transferências, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa tua opinião aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.